bem-vindo a mais um Papo com o Especialista. Eu sou Fernando Baide e aqui a gente vai trazer para você um pouquinho das especialidades, tratamentos e os profissionais que atuam no Hospital Amaral Carvalho. Hoje o nosso papo é sobre otorrinolaringologia e cabeça e pescoço. E quem vai conversar com a gente é o médico Otávio Augusto Iavaroni e a doutora Martina Iavaroni. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo com o Especialista. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Vamos lá então começar essa nossa conversa para entender um pouquinho mais das especialidades. Da especialidade de cabeça e pescoço, doutor Otávio, começo perguntando para o senhor então, quais são os principais tipos de câncer de cabeça e pescoço, se o senhor puder explicar um pouquinho para a gente. Bom, Fernanda, como o próprio nome diz, problemas de cabeça e pescoço são problemas que envolvem essa própria região da cabeça e pescoço, que incluem principalmente tumores da pele, da cabeça e do pescoço, tumores de lábio, da cavidade oral, orofaringe, que é o que está atrás da cavidade oral, atrás da língua, amígdalas, bases de língua, da faringe, dos seios da face, do nariz, inclui também ouvido, conduto auditivo, também laringe e hipofaringe. Agora, doutora, quais são os principais sintomas, se é que existem, né? Esses sinais de alerta e como que são feitos os diagnósticos dessas doenças? Perfeito. Os principais sintomas relacionados à boca seriam lesões ou aftas orais que não melhoram, que não cicatrizam após 15 dias, então lesões ou feridas em bocas que não somem em 15 dias. Também podem ser dificuldade para alimentação, dor de garganta, dor de ouvido, lesões em face, nódulos de tireoide, que muitas vezes são achados de ultrassom, e também rouquidão. Uma rouquidão que dure mais de 15 dias merece ser investigada. Apesar de a maioria não ser câncer, toda rouquidão acima de 15 dias deve ser investigada. Aproveito para perguntar para a senhora, então, se existem fatores de risco, alguma coisa que pode facilitar o surgimento dessas doenças, doutora? Sim, os principais fatores de risco são o tabagismo e o etilismo. Isso inclui, inclusive, o tabagismo, tanto o tabagismo passivo, ficar em ambientes fechados com outras pessoas que fumam, como o tabagismo, cigarro relacionado ao cigarro eletrônico e o narguilé. Além disso, muito relacionado, principalmente os tumores de orofaringe, que é de amígdala e base de língua, são muito relacionados à infecção pelo HPV. Então a gente tem que lembrar também a prevenção com a vacinação contra o HPV também, como uma forma de prevenção, além da adoção de estilo de vida saudável, com exercícios físicos, evitar obesidade, hábitos alimentares também. Tudo isso influencia, né? Sim. Doutor Otávio, a gente entendeu um pouquinho dos sintomas que são alerta, diagnóstico. Agora, e o tratamento? Como é que é o tratamento dessas doenças? É muito específico, depende do diagnóstico? O que o senhor pode dizer para a gente? Claramente, hoje a gente tem muitos tipos de tratamentos disponíveis para todo tipo de câncer, né? Que a gente está falando aqui. Depende da área e do estadiamento. O que é isso? Primeiro, quando a doutora Martina falou dos primeiros sintomas e sinais para a gente correr já investigar, porque a gente precisa de um diagnóstico, saber qual é o problema, qual é o nome e sobrenome do problema para poder tratar de forma efetiva. Hoje a medicina está tão avançada que a gente consegue subtipar o tipo de problema, de forma que algumas respondem melhor à radioterapia, outras à quimioterapia, outras a um conjunto de quimio e radioterapia, outras à cirurgia. De uma forma geral, o tratamento do câncer de cabeça e pescoço é eminentemente cirúrgico, ou seja, a maioria dos tumores de cabeça e pescoço vão ser resolvidos e bem resolvidos pela cirurgia. Agora, para saber se realmente é o melhor tratamento, depende do tipo que for e do estadiamento, que é dimensionar o tamanho do problema. Por isso, daí a importância do diagnóstico precoce. E aí, você ter o sintoma que está persistindo 2 semanas, já logo correr, ou um aumento no volume do pescoço que está se persistindo, vamos ver o que é. Poxa, não é nada? Ótimo. Mas se for alguma coisa, não só o tratamento é mais curto, mas ele também é mais resolutivo. Agora, doutor, o senhor está se especializando em base de crânio, cirurgia de base de crânio, é isso? Isso, fazemos aqui bastante cirurgia de base do crânio. O que consiste isso? São tumores que
que avançam em regiões propriamente no assoalho do crânio e tendendo a uma invasão do cérebro. Quando que acontece isso? Normalmente acontece quando o tumor não traz sintomas, o paciente demora a procurar ajuda, a procurar o diagnóstico, ou acabou se enrolando, deixando os sintomas para lá e o tumor avançou. Daí isso demanda um tratamento normalmente muito mais agressivo, tanto do ponto de vista cirúrgico, como cirurgias da base do crânio, que normalmente envolvem tumores mais avançados, são cirurgias mais agressivas, mais destrutivas, mas são necessárias para trazer uma melhor resolutibilidade do problema do paciente. Agora a senhora doutora Martina comentou da laringe, né? Nossa voz, as pregas vocais estão aqui na laringe, existem doenças específicas e a sua especialidade também. Queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito, por favor. Sim, a gente tem que lembrar que a maioria das causas que trazem rouquidão são doenças benignas, né? Mas a gente tem que lembrar também do câncer de laringe. O câncer de laringe, ele corresponde a 25% dos tumores malignos que não são de pele na região de cabeça e pescoço, então eles são bem comuns. E a gente tem que lembrar que a grande maioria deles, 2/3 deles, ocorrem na região da glote, que é a região das pregas vocais. Então por isso que é tão importante, principalmente em pacientes tabagistas, né, que fumam, ou etilistas, ou até ex-tabagistas, com uma rouquidão persistente, precisam ser investigados. Mas lembrando que a grande maioria que tem lesões em pregas vocais não são relacionados ao câncer, e às vezes são relacionados ao mau uso da voz, por exemplo, um paciente que usa profissionalmente a voz, ou que tende a falar, o que é o abuso da voz, você falar muito alto por muito tempo, ou não fazer as pausas necessárias da voz, e daí podem desenvolver alterações da região da glote, das pregas vocais, que podem ser nódulos de pregas vocais, o que é conhecido popularmente como os calos vocais, como pólipos de pregas vocais, ou até hematomas na região. Aí precisam ser avaliadas. Agora eu queria que vocês dois comentassem com a gente um pouquinho, por favor, sobre os avanços da medicina até hoje, o que vocês consideram importantes no tratamento dessas doenças e as pesquisas e os avanços daqui para frente, o que a gente pode esperar para o futuro. Bem, hoje existem muitos arsenais, tanto do ponto de vista diagnóstico, o diagnóstico está sendo muito mais rápido, muito mais preciso, do ponto de vista de estadiamento, que é ver a dimensão onde está o problema, porque não adianta ter um problema em 2 pontos e você só tratar um e esquecer o outro. A gente tem que dimensionar o problema e tratar ele como um todo, para a pessoa ficar... Hoje o tratamento assim é sabido, a gente não está só preocupado só com o tratamento, a gente está preocupado com a qualidade de vida do paciente. No pós-tratamento, ele tem que voltar à atividade, viver normalmente, voltar à atividade social, sua atividade laborativa, de forma o mais natural possível. Eventualmente vai ter alguma sequela, algum déficit, mas a gente tenta fazer isso de forma a minimizar. Assim, do ponto de vista diagnóstico, recentemente, relativamente recente, tem o PET scan, que rastreia o corpo todo. Ele, obviamente, tem sua indicação bem precisa, mas em alguns casos extremamente necessário e fundamental, não só no estadiamento, como também no segmento do paciente, para ver se não está tendo um retorno da doença. Então tudo isso a gente pode esperar avanços, né, no futuro, a gente espera. Agora até os sintomas que a senhora comentou, doutora, são coisas muito comuns, rouquidão ou alguma lesão. Qual que é a importância das pessoas, dos pacientes, terem acesso à informação e das campanhas de conscientização, como por exemplo o Julho Verde? O que vocês acham? É essencial, né? Primeiro que a prevenção permite, a conscientização permite a própria pessoa identificar que tem alguma alteração, até o próprio autoexame, identificar que alguma coisa não está certa, alguma lesão de pele, ou alguma lesão de boca que ela notou e às vezes poderia não ter reparado ou não ter dado a devida importância, e de fazer o check-up, de acompanhamento, por exemplo, acompanhamento ginecológico que detecta às vezes alterações hormonais ou alterações em produção de tireoide, saber a importância disso, a possibilidade disso ter ser um câncer, né? E daí diante de um diagnóstico precoce, geralmente a terapia é muito menos agressiva diante de um diagnóstico precoce e a chance de um resultado melhor
num tratamento precoce é muito maior, então daí a importância de um diagnóstico precoce. E as campanhas vêm nesse sentido, doutor? Exato. O Julho Verde veio para ressaltar o diagnóstico dos tumores da cabeça e pescoço, porque é uma via muito importante na nossa vida, porque a gente fala pela cabeça e pescoço, a gente respira, a gente se alimenta, e qualquer coisa que a gente fizer nessa região vai trazer um impacto, seja um impacto mínimo numa cicatriz na face, mas que em algumas pessoas pode ser extremamente impactante, seja na vida social ou profissional. E então, agora imagina outros problemas na corda vocal, vai impactar no problema na deglutição, na fala, na alimentação. Então, é fundamental, como a doutora Martina falou, sobre o diagnóstico precoce, porque de forma geral a gente divide o estadiamento da doença em 4 partes. A gente sabe que quando está no estádio 1, a probabilidade de a gente resolver o problema do paciente e ele permanecer vivo bem é muito maior. Não só isso, ele vai permanecer vivo bem sem a doença, mas com menos sequelas. É isso que é o objetivo, porque não adianta nada a gente tratar o paciente e ele ser uma pessoa com um monte de sequela, um monte de dificuldade que assim, a gente não quer isso. Eventualmente acontece, mas não é nosso objetivo. Nosso objetivo é diagnosticar logo, para tratar logo e a pessoa seguir em frente. E com qualidade de vida. Que é o mais importante. Esse foi o nosso papo com o especialista de hoje. Nós conversamos com o Dr. Otávio Augusto Iavaroni e a doutora Martina Iavaroni. Muito obrigada a vocês pela presença e por compartilharem um pouquinho do conhecimento aqui com a gente. A gente que agradece o convite e também a oportunidade de estar falando desse assunto tão importante e que deve ser valorizado, né, por esse tema na nossa sociedade atual, né? Obrigada, doutora. Obrigado, Fernanda, pela participação. Espero que você tenha gostado desse nosso papo com o especialista de hoje. E você sabe, a gente se encontra na próxima. Até lá!